No vídeo de hoje, a GE TV. Agora pode! Agora é oficial! Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 430 mil inscritos por aqui. Agora nós podemos falar. Agora. Eu queria já falar desde o dia 6 de agosto, mas não podia. Não podia. Então agora sim. E agora, eu acho que esse vídeo ele vai ter como missão aqui também, além de falar do meu futuro, abrir um pouco meu coração para você, as minhas expectativas para esse projeto, o que me fez aceitar esse projeto, eu acho que ele é um complemento do vídeo de despedida, né, dos 18 anos de TNT Esportes. Porque a gente fala da despedida, a gente fala da casa onde a gente morou esse tempo todo, e é casa mesmo, tá? O termo é esse, vai ser a minha casa no coração para sempre também, a TNT Esportes. Mas a gente quer olhar sempre para frente, tá bom. E agora? E o que vem depois, Jorge? E tem muita coisa para vir, né? Então, a gente vai amarrar, né, um vídeo no outro, hoje falando da GE TV. Primeiro que, evidentemente, que um projeto como esse precisa, né, de todo um rito de anúncio, de divulgação, e por isso a gente, só hoje, dia 29 de agosto, pôde falar sobre o episódio, sobre o evento, sobre o projeto, numa live, né, para jornalistas. A imprensa pôde fazer perguntas, pôde acompanhar um pouquinho, né, do que foi concebido para o projeto, da ideia da concepção do projeto. Então, a gente ficou naquela, pô, mas vazou a logo. Ah, vazou, porque são coisas que você não consegue controlar muitas vezes. Ah, vazou que o fulano foi contratado. É difícil, né? É um mercado que tem muita cobertura, muitos jornalistas bem informados, com ótimas fontes, que acabam recebendo essa informação antes mesmo dela ser oficial. Mas, independentemente disso, havia um cronograma a ser seguido. Porque, obviamente, né, e aí a Globo tem, como qualquer grande empresa, tem as suas áreas especializadas, competentes, tem o marketing, tem a comunicação, tem todas as áreas que entendem. Não, a estratégia é essa. Vamos divulgar dessa forma. Tá vazando? A gente segura. É isso. E essa estratégia foi pensada justamente para gerar o maior impacto possível na hora da notícia, né? E, obviamente, que desde a minha saída da TNT Esportes, né, aí a saída da Mari e a saída do Formiga, da ESPN e da TNT Esportes, respectivamente, também se deram no mesmo dia. Isso foi dia 13 de agosto. Desde então, ficou essa loucura, esse burburinho. Então esse é o primeiro efeito legal que esse projeto da GETV, a gente já consegue perceber, né? Ele já teve o efeito de monopolizar ou capitanear ou liderar a conversa. A GETV virou o tema, né? A GETV virou o centro das atenções, virou o centro do debate, virou o centro do noticiário, virou a pauta. A gente virou a pauta. Porque é um projeto novo, disruptivo, numa empresa gigantesca, com uma tradição esportiva inigualável no Brasil, né? E dando um passo que até hoje não tinha sido dado, numa direção que ainda não tinha sido dada pela empresa. Então, caramba, e com nomes, né? Pô, você tá trazendo uma equipe de gente muito competente, muito grande no digital, muito relevante. Então, vai fazer o barulho, né? Como fez, como está fazendo, e a gente está muito feliz com isso, a gente está muito satisfeito com isso. Deixa eu voltar um pouquinho para o acerto, porque, ainda complementando, né? Aqui amarra muito o vídeo da despedida. Eu e a Mari Spinelli, nesses últimos dias, nessas últimas 2 semanas, visitamos algumas agências de publicidade, fizemos algumas apresentações fechadas do projeto. E uma pergunta aí, tem um momento que abre para perguntas, e uma pergunta vem com frequência assim: pô, o que te seduziu, Jorge? O que te fez aceitar o projeto? O que te fez topar? E aí eu conto que o acerto foi rápido. Sim, depois que entendi tudo, né, um turbilhão de emoções, nossa, tá bom demais para ser verdade, e é verdade, eu apertei a mão e já saí dali decidido. Antes mesmo de receber por e-mail a proposta oficial. Ali era uma conversa, era um papo para entender, e eu já saí entusiasmadaço, feliz da vida com o passo que eu estava prestes a dar. E por quê? Porque eu acho que eu atravesso nesse momento aí, a gente tem que ter autocrítica, ser preciso na avaliação de si próprio, né? E eu sou um cara que entendo meu tamanho, meus limites, minhas virtudes, consigo compreender isso. E eu tenho a noção do nível de profissional que sou hoje, do nível que atingi, da evolução que alcancei nesses últimos anos, e eu me sinto
muito preparado. Acho que chega num momento perfeito um projeto como esse da minha carreira, porque eu me sinto muito bem preparado, numa curva de evolução muito grande, vivendo um grande momento na vida profissional, na vida pessoal, no cuidado com a saúde, enfim, as coisas elas se encaixaram, né? Eu não acredito muito em coincidência, eu acho que tudo tem uma explicação. Em novembro do ano passado, eu comecei um projeto de cuidado com a saúde, de exercício físico, atividade física, alimentação, medicamento. Já fiz até vídeo aqui no YouTube para falar sobre isso. É um conjunto, né? São vários elementos que vão compondo aí uma mudança de vida, de hábitos, de rotina. Eu comecei isso em novembro do ano passado e não parei mais. De novembro do ano passado para cá, não há uma única semana onde eu não vá à academia, por exemplo. E são 6 vezes na semana, no mínimo. No mínimo, eu criei essa rotina e hoje não vivo mais sem ela. E o meu corpo foi se transformando, a minha saúde foi melhorando, né? E isso tudo tem reflexo nas diferentes áreas da nossa vida. Se você está bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, isso profissionalmente vai te render frutos, vai te trazer resultados. Então eu acho que eu me preparei, mesmo sem saber que esse projeto surgiria em agosto de 2025, mas aí a gente tem que acreditar muito em Papai do Céu, né? Porque eu acho que, repito, não existe coincidência. Ele já foi me preparando, assim, virando a minha chavinha para esse momento, para eu chegar nesse momento seguro do passo que eu estou dando. Eu acho que pelo tamanho que alcancei nos últimos anos, na TNT Esportes, era a hora de um passo nessa direção, de um projeto que me oferecesse a possibilidade de estar em eventos gigantes. E olha que eu já tinha nas mãos uma Liga dos Campeões da Europa, que é o maior torneio de clubes do mundo. Mas agora, e a gente já pode falar sobre isso também oficialmente, é verdade tudo isso que está saindo na imprensa desde o início de agosto. Agora eu vou ter a chance de narrar a seleção brasileira em preparação para a Copa do Mundo, com as eliminatórias e com os amistosos. A oportunidade de narrar a reta final do Campeonato Brasileiro, as 16 rodadas que faltarão aí a gente vai fazer. A reta final da Copa do Brasil. A reta final da Libertadores da América, onde temos 3 equipes brasileiras nesse momento. Fora tudo que vem no projeto, né? Com o Brasileirão Feminino, com a Liga das Nações de Vôlei, com outras modalidades. Tudo isso, a NFL também está chegando. Tudo isso faz parte do portfólio que o Grupo Globo vai oferecer dentro da GE.TV. Eu também tenho brincado nessas reuniões internas que é tipo o grande jogador, né? O craque, enfim. O cara que precisa ter ao lado dele grandes companheiros também, porque senão não adianta, o cara é bom pra caramba, ele tá num time horroroso, ele vai sucumbir. Mal comparando, é a vida do narrador. O narrador de futebol, para ter destaque, ele precisa dos grandes eventos. Narrador sem evento não brilha. Então, na hora de definir um passo de carreira, o narrador ele precisa avaliar o projeto para onde ele está indo, o que aquele projeto tem a oferecer. O quanto de extração de potencial aquele projeto vai conseguir proporcionar. Aí você recebe um convite como esse, para ser a principal voz de um projeto. Com esse portfólio de cara, de saída, eu participei, por exemplo, do projeto do Esporte Interativo, da criação do canal em 2007. Nós vimos outros projetos começando também. Nenhum projeto, assim, na boa, né? Puxando pela memória rapidinho aí, de todos os que começaram, acabaram ou continuaram, nenhum projeto começou, assim, largada de cara, plau, com um portfólio como esse da GE.TV. Você fala, caramba, é grande o negócio. Então, é o que todo narrador busca, estar nos grandes eventos. Então, na hora da conversa, eu já me projetei, peraí, deixa eu entender aqui. Se tiver um brasileiro na final de Lima, dia 29 de novembro, decidindo a Libertadores da América, eu vou estar lá narrando, é isso? É isso mesmo? Pô, não tem como. Não tem como não dizer sim a uma proposta como essa. É algo que mexeu demais comigo e eu esperava, assim, algo nesse sentido em algum momento. A gente não tem como entender, como saber, como prever a hora que vai acontecer,
Mas eu estava esperando isso acontecer, esse movimento. Dentro ou fora da TNT Sports, enfim, um movimento assim de um passo mais ambicioso na carreira. E eu me sinto muito pronto, como já disse, em todos os aspectos da vida para esse desafio. Então, foi rápido, foi muito simples, foi quase que instantâneo o meu sim pro projeto da GETV. É uma janela diferente, né? O YouTube, e a distribuição não vai se dar só no YouTube, né? O canal também vai estar na Globoplay, como foi anunciado no evento de hoje, né? O canal vai estar distribuído na Globoplay também. O canal vai estar distribuído na Claro, na Samsung TV Plus, e outros parceiros estão em negociação também para carregarem aí o sinal da GETV. Então, é um espaço novo, diferente, né? Uma maneira diferente que a Globo vai trabalhar esse portfólio que ela tem. É a tradição, é você unir a tradição de 6 décadas transmitindo esportes no Brasil. A Globo é a casa do esporte no Brasil. Você une isso, essa tradição, essa marca, essa credibilidade, esse histórico, a uma linguagem nova, diferente, leve, voltada pro universo digital, que é um universo crescente, cada vez maior, cada vez mais expandido. Uma interação mais direta com o público, uma interação mais constante com o público. É isso que a gente busca nesse projeto da GETV. Essa é a ideia, esse é o conceito. É oferecer para o público Globo uma experiência exclusiva diferente do que ele vê nos outros canais, nos outros projetos do grupo. Então, existe o jeito Globo de fazer futebol, consagrado no Brasil. Existe o jeito Sport TV, Premier, que é voltado para um público mais específico, para um público mais, né, hardcore do futebol, né, mais premium. E existe agora o projeto digital, que é para uma outra galera, para uma galera jovem, para uma galera que está chegando e que tem hábitos hoje de consumo diferentes de uma geração que vinha ali com o modelo tradicional de TV aberta e tudo mais, e que ainda consome. A TV aberta ainda é um negócio fenomenal, descomunal do Brasil, gigantesco no Brasil. A Globo, por exemplo, alcançou 98% dos brasileiros no último ano, 98% de um país de mais de 200 milhões de habitantes. É um negócio incrível o que é a penetração da TV aberta, da Globo aberta. Mas o modelo de consumo de vídeo, de conteúdo, ele vai mudando, como qualquer mercado, vai passando por mudanças, vai passando por transformações. E um grupo líder como o Grupo Globo olha para isso e entende que precisa fazer parte desse processo também. Precisa assumir a liderança desse projeto também, né? Desse processo de mudança de conteúdo, de consumo. E essa é a pegada da GETV. Essa é a nossa cara. Se fosse para fazer uma transmissão igual, se a ideia é trazer Jorge Igor, Bruno Formiga, Mariano Spinelli, Luana Maluf e etc., a Sofia, o André, o Fred, que já estava lá, a Jordana, se é para trazer essa galera para fazer o mesmo que o Grupo Globo já faz com o futebol, você pegava o sinal da Globo aberta, jogava no YouTube, né? Nós não vamos fazer o mesmo jogo? Semana que vem, Brasil e Chile. Nós vamos fazer o mesmo jogo. Vai ter uma transmissão da Globo aberta, vai ter uma transmissão do Sport TV, esses direitos são exclusivos do Grupo Globo, nas eliminatórias, e vai ter uma outra transmissão, uma terceira transmissão, uma outra proposta dentro da GETV. Então que isso fique muito claro, porque a gente vai ver das reações do público, né? Não, mas será que o Jorge vai conseguir manter o estilo, narrar do mesmo jeito? Sim, sim. Foi para isso que eu fui contratado. Eu fui contratado para ser o Jorge Igor de sempre, o mesmo narrador de sempre, com um tom acima, com emoção, com essa conexão com o público, com histórias, com roteiros que vão dar um sentido àquele jogo, né, que vão fazer o espectador encontrar um motivo para ficar ali. É desse jeito que eu trabalho e é esse o jeito que nós vamos tocar o trabalho dentro da GETV. Diferente, diferente. Claro que você vai conservar alguns princípios, né? A precisão com a informação, é a credibilidade do Grupo Globo que está em jogo aí. Não é porque você vai fazer uma transmissão mais leve, fluida, descontraída, que você não vai ter compromisso com o acerto. Não, as coisas não são excludentes, né? O cuidado para que não se ultrapasse os limites do respeito entre as pessoas, né? Da boa convivência. Você pode brincar, você pode zoar, você pode fazer a resenha,
mas você precisa entender qual é o limite do bom senso. Você está com um canhão de comunicação na mão. Você está representando o maior grupo de comunicação do Brasil. Não é qualquer coisa, né? Microfone da Globo, seja Globo, Globo News, Sport TV, GE TV, enfim, das marcas do Grupo Globo, é um microfone de muita história, de muita tradição dentro do jornalismo e também do jornalismo esportivo. Então a gente não pode perder isso de vista. Mas claro que a gente vai poder cruzar algumas linhas. Claro que a gente vai poder quebrar um pouquinho protocolos. Claro que a gente vai poder fugir um pouquinho de padrões. Claro, a gente está aí para isso mesmo. Porque a linguagem da internet é essa, porque o mundo digital pede isso. Porque é uma questão de enxergar também a autenticidade do cara que está ali. Pô, beleza, é o Jorge que está ali, sem filtro, sem personagem. É ele mesmo. Sabe o Jorge malucão do canal? O Jorge que dá umas pistoladas de vez em quando? Porra, esse é o Jorge. O Jorge que às vezes desafina na hora que tá narrando um 5-4, um gol com 95 minutos de jogo. Porra, é esse aí. Ele é esse cara. Eu gosto ou não gosto, aí você vai ter o direito de avaliar, de criticar, mas pô, beleza, é ele mesmo. Não tem personagem. O Formiga, o nosso chato com carisma, o nosso ranzinza preferido, show, é ele, é com o jeitão dele. Discordando dele mesmo, muitas vezes, pô, mas é o Formiga. Você gosta? Tem gente que ama, tem gente que não gosta, faz parte. Mas é o público perceber verdade naquilo, perceber autenticidade. Então é isso. A pegada é essa, a proposta é essa. Nós vamos trazer grandes eventos, né, numa plataforma como o YouTube, que é aberta, e com os outros parceiros também de distribuição, como eu já citei, né, os primeiros já fechados, Claro, Samsung TV Plus e o próprio Globoplay, que também vai carregar o sinal. E nós vamos estar falando com uma galera diferente, uma galera que o Grupo Globo entende que precisa olhar, precisa falar com essa galera, né? Precisa oferecer uma transmissão diferenciada para essa galera, com os pilares, com a qualidade, com a história que o Grupo Globo tem, mas fazendo diferente. É a Globo entendendo, né, o movimento do mercado, o movimento do público e oferecendo essa experiência que o público está desejando. Então a gente está numa empolgação, cara, a gente está numa... Eu vivi em agosto, ainda bem que esse mês está acabando, graças a Deus. Graças a Deus. Agora deixa eu abrir o coração um pouquinho mais aqui. Como eu dormi mal nesse mês de agosto, cara, foi o pior mês de sono. Olha que eu tomo melatonina antes de dormir, doutor Túlio passou lá as pirulazinhas e tudo. Mas olha, vou te falar, que mês ruim para dormir. Porque a cabeça tá a milhão, né? Eu várias vezes me pego na cama projetando o dia 4. Caramba, daqui a tantos dias, nós vamos estar lá no Maracanã, daqui a tantos dias, pô, vai estar todo mundo olhando para nós, olhando para a nossa transmissão, né? A Mari até estava conversando comigo, falando, pô, eu passei o fim de semana agora pensando, né, no momento que abrir a transmissão, abrir a live, plau, vai cair na minha cara, boa noite, galera, eu aqui no Maracanã, estamos começando a GE TV, pô, é uma responsa gigante, gigante. Então você fica idealizando como vai ser esse momento, né? Eu fico pensando em, poxa, olha o que pode acontecer na Libertadores da América, a gente pode ter uma final brasileira, por exemplo, olha, pô, na Copa do Brasil pode dar isso, pode dar aquilo, né, e tal, e com a seleção pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, né? A cabeça tá a milhão. Paola, coitada, é mais ansiosa do que eu e sofre junto também de ansiedade. Mas é tipo a dor de cabeça boa que todo treinador gosta de ter, né? Essa frase batida do futebol. É tipo isso, é bom, é maravilhoso, né? Não é perder o sono por um problema sem solução, por uma tragédia. Pelo contrário, é pelo maior, aquilo que eu encaro como, aquele que eu encaro como o maior passo da minha vida profissional, sem dúvida alguma. Então é bom, mas cobra um preço, né? Não dorme direito, Às vezes está pensando em outra coisa e aí você para porque volta o pensamento do dia 4 de setembro na mente, você não consegue controlar aquilo, você está com a cabeça em outro lugar, mas aí vem, GTV tá chegando, fala, ai meu Deus do céu, é verdade, aí você volta para aquele lugar. Mas é gostoso. E a gente está nessa expectativa muito grande para colocar isso no ar. É a segunda vez na minha carreira que eu começo um projeto
eu não digo do zero, mas um projeto novo, né, dentro de uma organização, dentro de um grupo. Porque o esporte interativo, se você parar para pensar, ele também não começou do zero. A marca já existia, ela já estava exposta em TVs abertas, com parcerias e tal, e aí ela criou um novo modelo de distribuição próprio, uma casa própria, e tocou em frente o projeto. Mas não começou do zero. A GeTV também não começa do zero. Por exemplo, o canal do YouTube que vai distribuir o sinal da GeTV, os jogos da GeTV, as lives da GeTV, ele já parte com mais de 6 milhões de inscritos, que é o canal do GE. Então, não é do zero, né? Mas é um projeto novo. Isso, sem dúvida, dentro da casa é novo. E eu tô na casa há menos de um mês, né? Então, não tenho muito como falar, como comparar esse momento com outros momentos de lançamentos. A casa, né, o Grupo Globo sempre está lançando produtos, enfim, projetos. Eu não consigo comparar como é agora em relação ao que foi antes, se é mais mobilização, se é menos. Eu não consigo. Mas eu ouço pessoas que estão lá há 5, 10, 15, 20 anos que dizem, Jorge, esse nível de mobilização aqui da casa, esse nível de envolvimento e até de agilidade para tocar um projeto desse tamanho, não é algo tão comum. Sim, é a casa mostrando o quanto ela confia nesse projeto. Isso é uma demonstração clara, porque a Globo é uma empresa gigantesca, né, gente? Gigantesca. Então, nada é feito do dia para a noite no Grupo Globo. É impossível numa empresa desse tamanho. Mas, de qualquer forma, mesmo com esse tamanho, o Grupo Globo conseguiu se mobilizar em poucos meses para tirar esse projeto da cabeça de alguém, do papel, para a materialização, para a realidade. E começar na semana que vem. Então, as pessoas dentro da Globo me falam isso. Jorge, olha, a casa está dando um gás legal nesse projeto aí, porque é tempo recorde. Do jeito que a coisa foi, né? Todas as áreas praticamente da casa envolvidas, todas, né? Então, é muito legal ver isso. Você chega nesse ambiente, né? Você está vendo todo mundo com brilho no olho. Você está vendo todo mundo com sonhos. Eu volto para 2007, para o meu início lá no projeto anterior. É a mesma coisa. Você fica, caramba, onde é que nós vamos estar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos? Pô, o que a gente vai fazer? Olha onde a gente pode chegar. E acho que a gente pode chegar em lugares que nem mesmo os sonhos mais otimistas já nos levaram. Então isso é muito legal, né? Ver esse brilho no olho de gente nova, de gente experiente, de gente com pouco tempo de casa, de gente com muito tempo de casa, não importa, todo mundo na mesma vibe. Aí você fala, irmão, quando você vai fazer qualquer coisa na sua vida e você põe naquilo fé e energia, irmão, é muito difícil dar errado. Com todo respeito, mas assim, é muito difícil, né? Então é isso. Oficialmente lançado o projeto, sim, eu serei narrador da GeTV, eu estarei nos principais eventos da GeTV, ao lado do Bruno Formiga, da Luana Maluf, da Mariana Spinelli, do Fred Bruno, do André Balada, da Jordana Amaral, da Sofia Miranda, de todo esse timaço que a GeTV está montando e que eu imagino não tenho informações. Não são informações, mas que obviamente não vai parar por aí, né? Porque a gente fala de todo esse portfólio, né? Liga das Nações de Vôlei, NFL, WSL, novos formatos, enfim, então você vai precisar de mais gente, né? Vai ter mais voz aí, claro. Eu não serei a única voz da GeTV, nem tenho essa pretensão, mas serei a voz, por exemplo, do primeiro jogo da GeTV, da primeira transmissão da GeTV. Do novo projeto digital do Grupo Globo. Lá na frente, quando o Jorge tiver velhinho, ele vai lembrar com orgulho. Pô, em 2025, tá vendo a GeTV aí que tá bombando? A hora que eu já tiver aposentado, com os netinhos, fala, pô, eu narrei o primeiro jogo. Gostoso, né? É muito gostoso. Sentir isso, viver essa adrenalina, essa expectativa e a sensação depois de que, pô, foi legal demais. E eu tenho certeza que vai ser. Conto com você. Espero que você me acompanhe nessa jornada. Espero que você curta muito, que você se emocione, que você tenha uma experiência muito legal, muito divertida. Espero te divertir nesse período na GeTV, te emocionar como sempre fiz, pedindo a Papai do Céu saúde para tocar esse projeto,
no melhor momento da minha vida, que eu tenha saúde para desfrutar disso durante muitos anos e que, assim como você, eu também me divirta muito. E eu já estou me divertindo demais desde o início, desde que esse desafio se apresentou. Então eu espero você na GETV, Brasil e Chile, Maracanã, essas coisas da vida, né? O Maracanã, quando eu era menino lá no Rio, nas rádios de bairro, aquela história que eu já contei algumas vezes, Maracanã era o meu sonho, assim, o meu objetivo, porque o que me fascinava? A possibilidade de narrar um jogo no estádio. Porque nas rádios de bairro eu não tinha essa oportunidade. As rádios não tinham estrutura para isso, não tinham dinheiro para isso, não tinham nem equipe para isso, para mandar para o Maracanã, para colocar uma linha de transmissão ou uma linha telefônica e tal, e transmitir o jogo do estádio e levar equipamento, microfone, retorno. Isso era inviável. Então a gente fazia as transmissões do estúdio, dos jogos da TV, e eu ficava... Meu Deus, eu queria tanto narrar um jogo na cabine do Maracanã. O Maracanã era um sonho de consumo. Eu sou do Rio, é o principal estádio do Rio. Eu frequentava o Maracanã como torcedor de arquibancada e eu ficava olhando lá para o meio, para as cabines. Assim, eu queria ver as cabines. Caramba, deve ser tão da hora narrar nas cabines do Maracanã. E aconteceu quando eu tive o convite da Rádio Grande Rio, em 2003. E aí eu consegui fazer as minhas primeiras transmissões no Maracanã. Então o Maracanã, ele é muito especial para mim, porque ele foi o palco, né? Foi a realização de um sonho de menino, na transição do menino para o profissional, para o locutor esportivo de verdade. E ele agora é o mesmo palco do maior passo, do mais ambicioso, do mais incrível que eu dou na minha carreira, que é chegar ao principal grupo de comunicação do Brasil, num projeto totalmente inovador dentro da casa. Justamente no Maracanã, na minha cidade, na cidade onde eu nasci, a cidade com a qual eu tenho uma relação tanto quanto conflituosa, admito, né? Sou um carioca mais paulistano do que qualquer outra coisa, mas é a minha cidade. É a minha cidade, é de onde veio a minha família, de onde vieram meus melhores amigos, de onde eu tive as minhas primeiras experiências profissionais, né? E é no Maracanã, e tinha que ser no Maracanã. Por isso que eu volto ao tema, eu não acredito em coincidência, não é mera coincidência, essa estreia se dá justamente no Maracanã. Além disso, a minha estreia na Rádio Brasil, em 27 de outubro de 2004, falei para você que eu sou bom de data, falei isso lá no vídeo da despedida. 27 de abril, o primeiro estádio que eu narrei na vida, em loco, foi o Maracanã, pela Rádio Grande Rio, em 2003. A primeira vez que eu fui ouvido narrando um jogo numa rádio da capital, né, no Maracanã, de uma rádio assim, com expressão, foi no Maracanã pela Rádio Carioca. E a primeira vez que eu narrei na Rádio Brasil, que foi a última rádio que eu trabalhei antes de ir para o esporte interativo, a estreia foi no 27 de outubro de 2004, Flamengo 1, Santos 1, no Maracanã. Inclusive foi uma noite, você vai lembrar, se você der o Google aí, você vai ver que as datas batem, foi a noite da morte do Serginho, do São Caetano. Então foi uma transmissão que ficou pesada ali no segundo tempo, mas era a minha estreia na Rádio Brasil, eu estava ali mega empolgado, mas né, a gente se depara no jornalismo com situações que mudam totalmente o rumo de uma cobertura. Mas foi no Maracanã, assim, eu me lembro da expectativa que foi, né? Caramba, o Jorge Igor, pô, o menino saiu da Rádio Carioca, foi para a Rádio Brasil para trabalhar com o Felipe Cardoso que comandava o programa de maior repercussão do Rádio Esportivo do Rio naquela época, que era o Momento Esportivo ao meio-dia. Era um cara, assim, exigente, um chefe exigente, então todo mundo, caramba, o Jorge vai trabalhar com o Felipe é... E, pô, foi maravilhoso, e a estreia foi linda, assim, foi tudo perfeito, né? O Flamengo saiu na frente, o Santos empatou, os gols foram no primeiro tempo, né? A narração foi muito legal. Então, eu escrevi capítulos muito bonitos da minha história, muito importantes, muito marcantes da minha história no Maracanã. E aí quis o destino, quis o Papai do Céu, que a trajetória na GETV começasse no Maracanã, no Rio de Janeiro, né? Quando eu comecei no esporte interativo também foi no Rio de Janeiro. Hoje eu nem moro mais no Rio de Janeiro, mas eu vou começar o projeto novo da GETV no Rio de Janeiro. Coincidências não existem. Estou muito feliz, muito grato. Eu também tenho dito para algumas pessoas mais próximas, até para os novos amigos que eu estou fazendo dentro do Grupo Globo, que eu estou encarando isso como um presente da vida. E eu acho, para fechar o vídeo, também voltando a dizer, enfatizando que eu não acredito em coincidências, eu acho que
A vida te traz de volta, de alguma maneira, aquilo que você entrega. Eu passei 18 anos no esporte interativo, /TNT Esportes. Tive meus bons momentos, meus maus momentos, minhas fases difíceis, minhas fases excelentes, mas eu saio com a tranquilidade de sempre ter jogado o jogo profissional na bola, com lisura, com limpeza, sem nunca precisar detonar um companheiro, detonar um colega, tentar encurtar um espaço. Eu queria brigar por tudo que era escala, com o microfone na mão. Eu queria brigar no campo. A minha briga era no campo, não era em bastidor. E eu acho que quando você faz tudo certinho, né, tudo certinho, modo de dizer, né? Porque é óbvio que a gente erra no caminho, a gente erra no processo, é óbvio. Mas quando você sempre tenta fazer da maneira mais digna, acho que assim fica mais preciso, né? Quando você sempre tenta conduzir tudo na sua vida, as disputas, as relações, de uma maneira digna, leal, a vida te premia de alguma forma. Às vezes demora, às vezes as coisas não vêm no tempo que a gente acha merecido, mas a gente não sabe qual é o momento exato, né? Talvez, se essa oportunidade surgisse há 5 anos, eu não estivesse tão pronto, tão preparado como estou agora. Em todos os sentidos que eu já abordei no início do vídeo, até mesmo no aspecto da saúde, do cuidado com o corpo, enfim, em tudo. Talvez eu não estivesse pronto. Talvez não fosse o momento. Por mais que eu achasse que era, por mais que eu... Não, mas não é na nossa hora. É na hora que Papai do Céu determina. E se ele determinou que seja agora, que assim seja. Em 4 de setembro de 2025, essa nova jornada da minha carreira começa. Eu estou muito empolgado, muito feliz com esse presente que a vida me deu e eu espero aproveitar bastante de cada transmissão, de cada viagem com o Bruno Formiga, meu parceiro de viagens agora para tudo que é lugar do Brasil, do mundo, com a equipe incrível que a gente está montando na GETV. Vai ser uma jornada linda e eu espero que você esteja comigo nessa. Tá bom? Nos vemos então quinta-feira, Maracanã, Brasil e Chile, eliminatórias na GETV. O pai vai narrar. É verdade. É bom demais para ser verdade, né? Mas pior que é verdade. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, boa sexta, bom fim de semana. Nos vemos na GETV. Ah, não posso deixar de falar sobre isso aqui. Canal no YouTube. Meu Deus, vai chegar a GETV e o Jorge no YouTube. O Jorge continua. Estaremos aqui. Você não vai morrer de fome. Não vai morrer de inanição, você vai se alimentar, vai levar os nutrientes para o seu corpo normalmente todos os dias ao meio-dia. A nossa jornada por aqui também continua. Estou dizendo que é bom demais para ser verdade? Mas é tudo verdade, gente. Agora sim, like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.